obrigado, presidente Otto Alencar. Cumprimento os demais colegas, aqueles que nos acompanham aqui nessa comissão. Esse projeto tem como objetivo a questão dos depósitos judiciais. E cabe, então, a essa comissão estudar e emitir parecer sobre assuntos submetidos ao seu exame. Quanto à juridicidade, o projeto é legítimo do ponto de vista constitucional, pois trata de matéria de competência da União, sobre a qual o Congresso Nacional pode dispor. Impõe-se notar que, em 28 de abril último, o plenário dessa Casa aprovou o projeto de lei da Câmara, PLS número 15, de 2015, complementar. Projeto de lei complementar do PLP número 37, de 2015, na Casa de Origem, que alterava a lei complementar número 148, de 25 de novembro de 2014, para dispor que nos contratos de refinanciamento de dívidas celebradas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a União terá prazo de até 30 dias da data da manifestação do devedor protocolada no Ministério da Fazenda para promover os aditivos construtuais exigidos, independentemente da regulamentação. O que vencido esse prazo, o devedor poderá recolher a título de pagamento à União o montante devido, com a aplicação da lei, ressalvado o direito da União, que cobra eventuais diferenças que forem devidas. Naquela ocasião, aprovou-se a emenda que incorporava o projeto em questão, o inteiro teor do PLS 183, melhor dizendo, de 2015. O PLS resultou na Lei Complementar número 151, de 2015, que altera a Lei Complementar número 148, de 25 de novembro de 2014. Revoga as leis números 10.819, de 16 de dezembro de 2003, e a Lei 11.429, de 26 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Os artigos 2º, do artigo 2º ao 13º da nova norma jurídica, reproduzem justamente as disposições contidas nas proposições do senador José Serra. No entanto, a sanção da lei veio acompanhada de vetos no dispositivos da proposta original, que previam prazo máximo de transferência do estoque de depósito já Por favor, pedir ao plenário silêncio, porque está impossível para o relator aqui falar. Muito obrigado, presidente. Peço, se por acaso alguém tiver uma conversa maior em teor e de maior intensidade, o corredor depois retorna aqui à sala. Muito obrigado, presidente. Em função de novas demandas jurídicas, o texto inicial previa que a transferência do estoque deveria ocorrer em até 15 dias contados a partir da data da assinatura do termo de compromisso. Além disso, para os novos depósitos, as transferências deveriam ocorrer após 10 dias da data de cada novo depósito. Os vetos retiraram parte da eficácia da medida. Sem a definição de prazos, a obrigatoriedade da transferência desses valores para os entes ficou prejudicada, pois os vetos permitem sua retenção por tempo indeterminado nas instituições nas quais estão depositadas. Em face disso, proporei emenda substitutiva no intuito de corrigir essa situação, restituindo os prazos previstos na redação aprovada pelo Congresso. No lugar do prazo de 15 dias, fixou-se 45 dias para que sejam transferidos os valores equivalentes a 70% dos saldos dos depósitos da administração direta e indireta, exceto os que figuram como parte, as estatais não dependentes. A intenção é incorporar o tempo necessário ao seu desenvolvimento por parte dos bancos, da tecnologia necessária para realizar as transferências. Já para os novos depósitos, mantivemos o prazo original de 10 dias. Estão previstos também punição para o caso de descumprimento desses prazos. A aplicação da taxa de juros de referência do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic, sobre os valores não transferidos e multas, essas últimas observarão
uma graduação em relação ao atraso de 0,05% ao dia, até o 30º dia do atraso, e de 0,33% ao dia após esse prazo. É cabível a indagação sobre a lei ordinária, é o instrumento adequado para a alteração pretendida, uma vez que a lei a ser alterada é complementar. Ocorre que, no dispositivo que tratamos de depósitos judiciais, assunto não reservado à lei complementar, a Lei Complementar número 151/2015 não é materialmente complementar, ou seja, a norma em comento é materialmente ordinária quanto aos dispositivos de que tratam a emenda substitutiva. Pode, então, ser alterada por meio de lei ordinária. Para que não se criem quaisquer embaraços às transferências previstas nas emendas, são incluídos dispositivos que centralizam, melhor dizendo, nos chefes do Poder Executivo e nos presidentes dos Tribunais de Justiça algumas dessas etapas necessárias às suas transferências. Desse modo, por exemplo, os chefes do Poder Executivo assumirão o compromisso de manter o fundo de reserva previsto nos volumes prescritos. Em nome de toda a administração direta e indireta, sujeita à disciplina da proposição. De modo simétrico, também os presidentes dos tribunais remeterão aos juízes, sob sua jurisdição, cópia desses termos de compromisso, firmados pelos prefeitos e pelos governadores. Fixou-se ainda um limite máximo de 0,5% ao ano, sobre o fundo de reservas de cada um ente, para a remuneração das instituições financeiras. O valor proposto está alinhado com o que os bancos cobram dos estados, dos municípios, para manter outros valores financeiros. Mais 4 alterações são propostas. A primeira é para explicar que os governos manterão os dados necessários para as transferências atualizadas junto às instituições financeiras e para os depósitos anteriores à promulgação da lei, ora proposta. O ente federado também se incumbirá de identificar precisamente a entidade beneficiária dos depósitos, eventualmente não identificados pelo Conselho Nacional, pelo CNPJ. Assim, quando o CNPJ não estiver disponível, por exemplo, o governo estadual, distrital ou municipal será responsável por complementar essas informações através de documentos oficiais. A segunda mudança trata da abrangência dos depósitos, garantindo que todos os órgãos de administração direta e indireta seguirão as regras previstas na norma em questão. Os depósitos das estatais não dependentes terão tratamento diferenciado e serão totalmente transferidos ao fundo de reserva. Também os recursos destinados ao pagamento de precatoristas que ficam depositados nos tribunais de justiça passarão a compor o fundo de reserva. A terceira mudança prevê que os presidentes do tribunal e da instituição financeira oficial competente que não cumprirem o disposto da legislação serão responsabilizados administrativamente e civilmente. Além disso, deverão responder ao Conselho Nacional de Justiça. A quarta alteração trata da obrigatoriedade das instituições financeiras informarem o ente federado mensalmente a respeito do saldo utilizado dos depósitos judiciais em que ele é parte. A emenda substitutiva apresentada corrige, assim, defeitos importantes da Lei Complementar número 151 de 2015, garantindo o acesso aos recursos aos depósitos judiciais, em que o Estado é parte. Trata-se de uma proposição imprescindível para que os efeitos pretendidos pela referida lei sejam efetivamente verificados. Do voto.
Em face do exposto, voto pela aprovação do PLS 183/2015 na forma da seguinte emenda substitutiva. Eu consulto aos colegas, já que foi distribuído a todos com antecedência a nova proposta de emenda substitutiva, de eu dar como lido, presidente, já que todos têm, e então voto pela aprovação desse mecanismo. A matéria está em discussão. Temos quórum? Falta. Eu gostaria. 9. Falta um senador. Pedi que chamasse o Paulo Bauer, que ele está aqui perto. Nós poderíamos votar. Essa matéria, meu prezado relator, o senador Blário Maggi, e senhores senadores, é uma matéria muito importante. Lá no estado da Bahia, depois de uma decisão, senador Fernando Bezerra, judicial, de um desembargador que encaminhou ao Banco Central para que o Estado pudesse ter acesso a 50%, ao quórum, o próprio quórum. 50% do que tem no Estado de depósitos judiciais. O Banco Central fez uma chacota com o Poder Judiciário. Mandou verificar se tinha os recursos no Banco Votorantim, Pactual, uma série de bancos desconhecidos, quando, na verdade, o Banco Central sabe que os depósitos estavam no Banco do Brasil. Tanto esse artigo aí, que responsabiliza os diretores de banco que não querem obedecer à ordem judicial, é um artigo muito importante. Aconteceu agora, inclusive o Procurador-Geral do Estado vai entrar contra o Banco Central, uma ação contra o Banco Central. Então, já temos quórum para votação, vamos colocar em votação e os senhores senadores podem votar. Presidente, só para discutir o assunto. Pois não, para discutir... Antes de entrar em votação. Pois não. O nosso relator, diligente como ele é, ele estava discutindo na área de governo, principalmente com o Banco do Brasil. E solicitou, ele se referiu ao seu relatório, a questão dos 15 dias para 45 dias. Senador Blário Maggi, o Banco do Brasil já aqueceu, já achou que nos 45 dias tecnicamente é possível atender a obrigatoriedade do que diz o projeto de lei? Bem, senador, de certa forma, a condução desse trabalho ele foi feito junto com os bancos. É claro que, se a gente for olhar o que o Banco do Brasil quer e o que os outros bancos querem, eles querem ficar com dinheiro. Esse é o ponto. Que não é dinheiro do banco. Aqui há um enfrentamento de que os parlamentares, o Congresso Nacional, quer dar aos municípios, aos estados, um fôlego de um dinheiro que está parado nas contas. Esse é o ponto. 45 dias é o tempo suficiente para fazer os ajustes na área da informática para transferir esses recursos e saber para onde eles vão. Então, para mim, não chegou nenhum óbice do Banco do Brasil ou qualquer outro banco sobre isso. Sei que há resistência, sim, de repassar o dinheiro, mas isso faz parte do negócio de cada um. Vamos lá, encerra a discussão. Não. Com a palavra o senador Zé Serra, que pede a palavra pela ordem. Mas isso não... Senhor presidente, senhores senadores, meu caro relator, senador Blário Maggi, eu queria aqui fazer algumas observações para enriquecer a explicação do substitutivo que Vossa Excelência está apresentando. Bem, nós fizemos este projeto de lei, originalmente, com o propósito de estender aquilo que já era uma prática em alguns estados, ou mesmo municípios, mas principalmente estados, para o conjunto da Federação Brasileira. Não preciso dizer que o projeto foi tão oportuno que foi transformado em emenda pela presidência do Senado, pela liderança do PMDB, para que tivesse uma tramitação mais rápida no bojo do projeto de lei complementar, de que era relatora, então,
a senadora Marta Suplicy sobre a indexação da dívida dos estados em relação à União. O projeto, de toda maneira, original aqui permaneceu e foi objeto, portanto, agora desse substitutivo do senador Blairo. Quero dizer que nós acompanhamos, desde o momento da promulgação da lei, que veio com veto, um veto a que o senador Blairo já se referiu, por parte do governo federal, nós acompanhamos qual foi a prática, né, na realidade, o que é que aconteceu. Pois bem, até agora, apenas Santa Catarina, Goiás e Bahia conseguiram acessar uma parte substancial dos recursos que deveriam estar disponíveis, ou seja, totalizando uns 600 milhões de reais. São Paulo já teria liberado, em tese, 1 bilhão e 400 milhões, mas o Estado não está aceitando pagar uma taxa de 0,99% cobrada pelo Poder Judiciário, pela administração do recurso. Recebe, só tem que passar e cobra 1%. Pois bem, o total até agora levantado corresponde, eu diria, deve ser, a estimativa aqui é de 2,9%, eu diria deve ser uns 4% do total de recursos disponíveis. O Banco do Brasil, desde logo, e a Caixa, se beneficiaram do veto presidencial. Nós demos um prazo, eles vetaram, o projeto ficou em aberto e o veto ainda não pôde ser apreciado. Ele continua, ainda agora, alegando a necessidade de desenvolver sistemas para atender à lei. Contudo, vale lembrar que o Banco do Brasil trabalha com esse produto, entre aspas, há muito tempo, tanto em São Paulo quanto no Rio e mesmo em outros estados, ou seja, já conhece a tecnologia, né? E para esses estados, inclusive, pode aplicá-la imediatamente, uma vez que há um conjunto de municípios que têm toda a condição de se beneficiar e ainda não o foram. Mais ainda, os bancos ou os tribunais, eu quero aqui deixar bem claro, quais são as forças, os setores que de alguma maneira se opõem à aplicação rápida, suave da lei. São os bancos e os tribunais de justiça. Os bancos, é natural, querem ter um recurso que paga a remuneração da poupança. Se eles aplicam em Selic, ganha a diferença. Moleza. Mais ainda, o caso dos tribunais de justiça, porque habitualmente eles têm um percentual dos recursos. No caso de São Paulo, eu, quando era governador, já implantei o sistema dos 70%. Mas o nosso projeto ampliou para depósitos administrativos também, e fora os municípios. Então, os tribunais também resistem a uma aplicação rápida, digamos, dessa medida. Agora, então, voltando, os bancos e os tribunais alegam que a lei vale apenas para depósitos judiciais referentes à administração direta, apesar de estar explícito na lei, na nossa emenda, que vale para administração direta e indireta. Seguindo esses tópicos, é possível acompanhar o porquê do substitutivo do nosso senador do Mato Grosso. Os bancos ou tribunais têm entendido que o termo de compromisso do governador, com relação à captação desses recursos, deve ser protocolado não só no Tribunal de Justiça do Estado, mas também em cada vara, tornando esse um processo estilo do escritor argentino Julio Cortázar, que gasta 20 páginas para descrever como é que uma pessoa escova o dente. É uma coisa assim que vai na minúcia, se multiplica de tal maneira as exigências burocráticas que dificulta o acesso. O substitutivo resolve essa questão, pois centraliza a comunicação, como devia ser, como foi até hoje, ao presidente do tribunal respectivo. No sistema do Banco do Brasil, há depósitos cadastrados como governo do Estado X.